respeito do jogo especificamente, jogo emocionante, de oportunidades, com características diferentes das duas equipes. Talvez pela própria tabela e a necessidade do placar, a marcação avançada, bem espetada de alas, por parte de São Paulo, retirando a nossa saída de bola, que é uma característica nossa, nos dificultando. Ao mesmo tempo, cada vez que nós conseguimos furar esse primeiro bloqueio de São Paulo, era eminentemente uma chance de gol. Então um time procurava, não que nós não quiséssemos, nós não conseguíamos fazer. E quando fazia essa triangulação e essa saída de bola, nós chegávamos invariavelmente com oportunidades de gol. Tivemos, e aí ajustamos no intervalo, o movimento que era do lado direito. Ele é da flutuação do Ganso, com a passagem do Bruno e o Hudson entrando naquele setor. Quando nós ajustamos logo no início do jogo, tomou um gol de empate. Nós, um jogo digno de duas grandes equipes, com emoção dos dois lados, com opções dos dois lados, um se expondo um pouquinho mais pelos resultados, o outro não conseguindo jogar, mas cada vez que saía, não conseguindo sair jogando, mas cada vez que saía era uma chance de gol. Piti, duas coisinhas sobre o jogo. A gente notou, até eu brinquei, que parece que esticaram o gramado do Morumbi, porque sobrou muito espaço, né? Os times acertaram muita coisa ali, talvez vocês tenham aproveitado bem os dois técnicos, os 10 dias para trabalhar. E uma outra coisa, o São Paulo reclama de um pênalti do Wendel. Você chegou a ver essa jogada? Como é que foi essa conversa lá nos vestiários com os seus jogadores? Esperei, começo da segunda, esperei para ver se eu conseguia ver, não deu internet para nós assistirmos o jogo e eu poder ter alguma coisa mais avalizada para não fugir. Mas prometo para vocês que vou olhar e vou falar. Tá? Tal qual eu não vi do jogo contra o Santos a nosso favor, e vi através de vocês na imprensa, e acompanhei no jogo lá, vocês estão lembrados, a bola onde ele abre o braço e toca o lado, e eu não me manifestei depois do jogo, coerentemente não vou me manifestar agora, mas eu vou assistir e vou falar para vocês. Assim como o lance da expulsão do Felipe, também quero ver, porque para mim inicialmente, mas não quero bater conceito, eu tive dificuldade de ver se era falta. O Felipe é muito veloz, ele consegue tomar a frente da jogada, mas também quero avaliar. A primeira parte da pergunta é... O campo estava grande, espaço. O São Paulo, ele começou a fazer modificações, de botar velocidade, botar essa infiltração, ele fazia zagueiro sair, eu volto a dizer pela circunstância, até muito parecido com o que aconteceu em partes do jogo contra o Atlético Mineiro lá. Abre e agride pela necessidade, também abriu, cumpridava o campo, abriu o contra-ataque. Faltou ainda na nossa equipe um melhor ajuste de passes, acerto de passes. Essa exigência, essa cobrança eu vou fazer. Tite, boa noite. Você falou agora rapidamente sobre o lance do Felipe, que ainda prefere ver melhor, mas independentemente disso, os números de disciplina do Corinthians em clássicos são negativos. A gente até falou sobre isso com você durante a semana. São 6 expulsões de clássicos esse ano. De alguma forma isso te chamou a atenção ou fica muito sobre o aspecto se foi ou não foi o lance digno de expulsão? E só para emendar já mais uma, se o empate para o Corinthians tem sabor de vitória por toda a pressão? Não. Sabor de empate é sabor de empate. Não tem nada de sabor de vitória, não. Essa é a primeira parte. Dependendo de estar com 10 jogos. Nós vencemos aqui com 10. E jogando um tempo todo inteiro, então não tem. A segunda parte eu tenho que fazer uma análise do jogo especificamente, senão eu vou trazer, aí a gente começa, eu vou trazer todos os clássicos, aí eu vou contra-argumentar o seguinte, mas o Campeonato Brasileiro é a equipe mais disciplinada. Aí então a gente contrapõe essas situações. Para mim, eu quero ver melhor para ter uma condição de te responder melhor a esse respeito. Tite, qual a diferença de jogar atrás e apostar nos contra-ataques, de dar a posse de bola para o adversário e o famoso jogar como time pequeno? Dá licença. Eu senti dificuldade de fazer a avaliação. Todas as vezes, a leitura que eu fiz é o seguinte, e ela tem em termos táticos e em termos de posicionamento. São Paulo adiantou seus 2 alas, fazia marcação-pressão e expunha na linha defensiva muitos espaços. Na medida que nós tínhamos dificuldade, e a ideia é sair jogando, e a ideia é de triangular, toda vez que nós conseguimos fazer essa triangulação, se vocês olharem, vai ter invariavelmente oportunidades de gol ou as melhores escolhas de passe. Essa foi uma característica que o São Paulo impôs a essa circunstância do jogo. Tiro de meta,
todos, invariavelmente, a gente procurava fazer na frente, inclusive para induzir o erro, mesmo tendo o Rogério Ceni, um jogador de grande posição. Tite, queria que você fizesse uma avaliação do que foi o ataque com o Luciano. A gente viu o Luciano no primeiro tempo muito voltando para marcar, voltando para ajudar no campo defensivo, talvez até pelas limitações que o Renato tinha. O Luciano se entregou, talvez por ele e também pelo companheiro. E queria que você falasse sobre o próprio Renato, que teve uma semana de dedicação muito grande para poder estar em campo e jogou os 90 hoje contra o São Paulo. As necessidades, elas aconteceram durante o jogo de ter o Renato, a gente precisa recuperar. A gente precisa recuperar bem, passou uma grande parte do tempo, isso gera um desgaste no campo grande, isso gera um desgaste maior. O Renato a gente vai ter aqui para recuperar bem. O Luciano ele está se adaptando, ele não tem função de marcação. O que vocês têm que ver é que eventualmente ele perde uma bola e ele faz a pressão de quem está perto. Mas em todos os lances onde nós estávamos na frente, ele estava com pressão. Um pouquinho antes de ele fazer o gol, ele teve um lance limpo também para finalizar. E talvez as melhores oportunidades de gol também esteja nele a participação. Só que ele precisa de um tempo de adaptação, né? Ao setor, entrosamento, uma função mais central. Né? Mas cheira gol, tem essa característica. Um pouco antes ele tinha uma ou duas oportunidades ele teve de fazer. Ainda sobre o Renato, quando ele chegou aqui, ele disse que provavelmente não aguentaria jogar os 90 minutos. Você foi jogador, às vezes o jogador levanta a mão e diz: eu ainda consigo aqui, aguento mais um pouquinho. Até revelou esse papo rápido durante a partida. A manutenção dele também valeu muito pela experiência, por ser um jogador já calejado, experiente. Experiência associada ao jogador de retenção com qualidade de passe, para ter no Rildo a jogada de velocidade num time que estava se expondo, São Paulo, e que teve uma bola do Rildo do jogo também. Se ele faz no cruzamento, ele chegou na cara do gol no cruzamento da esquerda. Então tem o jogador da retenção e às vezes, em alguns momentos até com a expulsão, se fez necessário, né, que ele permanecesse mais tempo no jogo. Se superasse, inclusive, porque não teria condições normais. A respeito do setor defensivo, era de se esperar uma pressão intensa do São Paulo jogando aqui no Morumbi, e o Gil e o Felipe jogando juntos. Me parece que em 9 jogos apenas um gol sofrido nesse período, antes da partida de hoje. Te agradou a maneira como a defesa principalmente se portou, sofrendo 3 bolas na trave, a pressão intensa do São Paulo, e também já prevendo que o Felipe estará de fora da próxima partida? Como é que você faz essa avaliação? Eu vejo injusto falar de 2 jogadores quando é um preceito básico que a equipe sem bola ela tenta pegar a bola do adversário e com bola ela tem que jogar. Né? O que nós tivemos de preocupação, nós tivemos de problema, e as movimentações de São Paulo elas foram melhores no primeiro tempo, foi na movimentação do Ganso de fora para dentro, saindo de uma zona de marcação específica do Bruno Henrique e flutuando entre o Wendel e Bruno e não definindo. E aí ficava uma situação difícil, porque passava Bruno e tinha o Hudson que filtrava. Então esse ajuste. E aí invariavelmente a gente ajustou e aí já tomou o gol logo em seguida. Esse foi. A bola ela tem esse detalhe. É. Mas um jogo com opções dos dois lados, com oportunidades dos dois lados. A bola no poste, por vezes, ela é traduzida em situações de efetividade. Se pegasse no poste a bola do Luciano, se pegasse no poste a bola do Rildo, que saiu para fora, também a gente está falando. Porque a gente foi um jogo que criou-se oportunidades para as duas equipes. Uma de criação e uma que abria espaços atrás, e cada vez que nós furávamos o bloqueio, chegávamos na frente. Titi, por enquanto, dos 7 primeiros, ninguém venceu, né? Na rodada agora do Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou, o Palmeiras perdeu, enfim, o Sport também empatou, quer dizer, uma rodada que, mesmo com esse empate, você falou que é sabor de empate, que não te interessa de forma alguma o empate, principalmente na condição agora do campeonato. O que dá para tirar de bom, então, deste resultado de hoje, sendo que a tabela favoreceu demais, então, o Corinthians ou todo mundo que esteja por ali? Não mudou nada por enquanto. Eu vou dizer o que eu falei para eles, a gente tem que aprender e a equipe vai maturar a jogar de 2 formas. Jogar contra a equipe que nos faça pressão alta e que dê espaços, como o de hoje, e que imponha volume. Ou jogar contra equipes que jogam mais fechadas, que jogam mais atrasadas e nos deixam articular mais, mas tem infiltração. Nisso a equipe vai amadurecer para jogar dessas 2 formas. Pela tabela a gente tem que construir, cara, é muito cedo ainda. Claro que vou te dizer, se ninguém ganhou, é lógico que não.
Mas isso mostra a dificuldade, o equilíbrio do campeonato, a necessidade, a equipe toda, está todo mundo preparado, vai puxar quarta-feira de novo. Hoje na palestra eu coloquei da seguinte forma: você sabe como fortalece uma equipe? Eu fiz essa pergunta para eles abrir a palestra assim. Eles tendo a tranquilidade de botar um jogador que não está iniciando e ele vai e produz bem. Tal qual Edilson e Fagner. Eu digo, pô, não teve diferença no jogo. Tal qual Walter e Cássio, não teve diferença no jogo anterior. Esse é o momento, e eu sirvo agora, inclusive, a minha entrevista para dizer isso. Esse fortalecimento enquanto equipe ele é fundamental para crescer na tabela. Tite, só um detalhe, gostaria que você falasse, sei que pode ser delicado, você vai falar do trabalho de um companheiro de profissão, mas gostaria que você entendesse minha pergunta. O Osório tem trabalhado com o São Paulo, povoando o campo de ataque, praticamente com todos os jogadores, em todos os jogos desde que ele assumiu o São Paulo. E existe o risco justamente de sair na cara do gol, como o Corinthians teve oportunidades hoje. Como é que você avalia essa maneira de jogar, que até então no futebol brasileiro não tem sido tão comum? Que é esse risco que se dá o espaço para o adversário, mas mesmo assim insistir em povoar o campo de ataque o tempo todo. Características de atletas. O grande desafio do técnico é tirar características de atletas. Você estava fazendo a pergunta, eu sabe o que me remeti? 2001 Grêmio. Lembra como o Grêmio jogava em 2001? Você anotou jogadores leves, rápidos. E como eu tinha transição, velocidade, você fazia assim. Enquanto o próprio São Paulo aqui foi em 4-3. Grande desafio do Osório, antes ele estava alternando linha de 3 ou linha de 4, né? Daqui a pouco ele vai encontrando o ponto ideal daquilo que a equipe possa produzir melhor. Né? Mas depende fundamentalmente das características dos atletas, mais do que a ideia. Tanto ele quanto eu, é diferente de ser técnico, por exemplo, de seleção, que tu vai lá e escolhe, monta teu sistema, vou pegar o jogador com essa característica, com essa e implanta. Não, aqui o técnico adapta. E aí o campo fala, onde produzir melhor, já tinha feito um bom jogo contra o Atlético, fez um bom jogo de novo contra nós. Você acha que foi justa a sua expulsão? Foi injusto. É uma jogada normal, proteger para dar a bola no Cássio e ele interpretou como se fosse uma falta de risco, não sei, e aí me deu amarelo e expulsão. É importante para mim, individualmente, ter feito esse gol, porque no clássico dá mais moral, a gente pega mais confiança, com certeza, e comigo não vai ser diferente. Agora é esperar, trabalhar, porque final de semana, meio de semana e final de semana tem mais. E a expectativa é permanecer nesse time titular? O Tite passou alguma coisa ainda não? Não, acho que tem mais 2 dias para trabalhar. Se tiver eu ou outro jogando, vai estar sempre ajudando o Corinthians, vai estar sempre dando o melhor pro Corinthians. De qualquer maneira, tocou no seu braço sim. Agora não foi intencional. Não, óbvio que não foi intencional e tocou, também ficou claro. Acho que minha mão estava próximo ao peito. Tem que ver o lance na TV também, ver se o braço abriu muito. Eu lembro que eu girei na hora. Foi um chute forte do Wesley, mais reflexo do que. Não tem como ter mais pensar, né? Vou botar a mão dele e tal. Mais reflexo na hora do lance. Eu falei a interpretação do árbitro e foda, né? Meu modo de ver, interpretou da forma correta.